E aí, juventude querida, tudo bem? Graça e paz, juventude Upper Parque dos Coqueiros. Tá tudo tranquilo? Bem-vindo à nossa Upper Class, aula de número 4. Hoje nós vamos falar sobre a instrução. Instruí-vos mutuamente. Lembra do que nós falamos na aula anterior? Mutualidade, mandamento recíproco. Bom, se você não lembra, vai lá no vídeo e procura lembrar o que eu disse. Se você lembra, show! Este é mais um dos mandamentos recíprocos, né? É mais uma mutualidade, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre a instrução. Eu quero ser bem rápido as minhas palavras, a aula está muito simples, está bem enxuta, está bem dinâmica, então fica comigo, tá? Não sai, não pisca os olhos, fica aí atento. Olha, capítulo 3, versículo 16 de Colossenses nos diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Gente, isso é básico. Se eu quero instruir alguém, eu preciso primeiro ter sido instruído. Se eu quero comunicar conhecimento, eu preciso primeiro ter conhecimento. Se eu quero abençoar a vida de alguém com uma instrução válida para a vida dela, que vai abençoar a vida dela, se ela tomar uma postura diferente, baseando no que a gente aprendeu na lição passada, da exortação, eu vou instruir a pessoa no conhecimento de Deus. Para isso eu tenho que conhecer Deus, para isso eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está nos recomendando que habite, ricamente a palavra de Deus em nós. Ou seja, ela tem que, para habitar, tem que ser um local ali onde a gente faça da palavra de Deus uma frequência constante, Não é para visitar, é para habitar em nós. Então tem que estar constantemente em nosso coração a palavra de Deus. E aí essa palavra de Deus habitando ricamente, em nossos corações, a gente vai ter condições de instruir alguém com sabedoria, que é o que ele coloca aqui. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com sabedoria. A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que a gente pede a Deus, E ela está aqui à nossa disposição nas santas e sagradas, nas santas escrituras, Deixa eu dar outra lida aqui de um salmo muito interessante para você entender. Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, Então você tem um conselho que vem da parte de Deus, daquelas pessoas que vivem de forma piedosa, e você tem o conselho dos ímpios, daqueles que não querem saber de Deus. E ele diz: bem-aventurado o homem que não anda neste conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A lei, a palavra de Deus tem que habitar em nossos corações, e a gente tem que estar meditando nela de dia e de noite, para que essa sabedoria se evidencie em nós. Gente, sem isso, se a gente negligencia isso, se a gente não tem o cuidado de ler as escrituras, a gente não conhece Deus, a gente não conhece os princípios dele, a gente fica vulnerável, fica sensível e inclinado a fazer aquilo que Deus não gosta, aquilo que Deus não nos autoriza, aquilo que Deus proíbe. Então, para que eu tenha uma conduta mais adequada diante de Deus, eu preciso estar aqui, habitando, permitindo que ela habite ricamente no meu coração e meditando nela dia e de noite. Sabe o que vai acontecer com a pessoa que faz isso? Ela será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. O que acontece com uma árvore plantada junto à corrente de águas, cujas raízes têm acesso constante à água, que promove o crescimento dela, a saúde dela? Olha aí, ela vai ter a folhagem não murcha, e dá muito fruto, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. A sua vida será bem sucedida se você se instruir aqui, na palavra de Deus. Se você se instruir na palavra de Deus, você vai ser bem sucedido, você vai encontrar resposta, você vai encontrar alívio, você vai encontrar conforto, e assim você vai ter a capacidade de estar ajudando outras pessoas. Ainda em Colossenses ele diz assim: e tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças
a Deus Pai. Então, uma pessoa que tem um bom nível de conhecimento bíblico, e este conhecimento ele não fica apenas na teoria, mas ele é exercido na prática, esta pessoa tem ações que engrandecem o nome de Deus, esta pessoa profere palavras que engrandecem o nome de Deus, tá bom? Então, quando a gente vai instruir outras pessoas, eu tenho que primeiro ter conhecimento, senão como é que eu vou passar conhecimento? Como é que eu tenho esse conhecimento, pastor? Quando eu permito que a palavra de Deus habite ricamente em mim. Como é que eu faço para a palavra de Deus habitar ricamente em mim? Eu vou meditar nela de dia e de noite. O que acontece, pastor? Eu vou ser uma pessoa sábia, vai ter sabedoria na sua vida. Uma pessoa sábia é uma pessoa bem sucedida, porque ela sabe tomar escolhas mais acertadas, tá bom? E o que é que acontece com uma pessoa que é sábia, pastor? Ela é bem sucedida e o que é que acontece? As palavras delas, as ações delas são sempre voltadas ao engrandecimento de Deus. Ela não vive de forma incoerente, ela não vive uma vida na igreja, outra em casa, outra na família, outra na escola, outra no trabalho. Ela vive uma vida piedosa, correta, reta, onde Deus é glorificado por meio do que ela diz e do que ela faz, tá? Esta foi a lição de número 4. Instruí-vos mutuamente. Permita que você receba conhecimento e esteja pronto para passar conhecimento. Que Deus abençoe vocês. Eu aguardo vocês na nossa próxima Upper Class, de preferência presencialmente. Eu quero ver você aqui na nossa sala de aula aprendendo junto comigo. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, não esquece de comentar. Deus abençoe tua vida e até o nosso próximo encontro.